E como é que a gente pode narrar? Começamos pela Argentina, depois nós vamos a Portugal, Rogério. E quando você quiser, o material que você mandou aqui, tanto os gráficos quanto as capas de jornais, você vai dizendo, eu vou botando na tela, mas acho que nós temos mais material em primeiro momento ali de Portugal, né? Comecemos pela Argentina. O que a gente pode dizer que se dá a partir dessa reconfiguração e essa vitória de Milei? Olha, a primeira coisa é que se confirma mais uma tese que existe há muito tempo na Argentina, e isso se confirma agora, que é o fato de que na Argentina existem basicamente dois grandes votos. É o voto peronista e o voto antiperonista. Algo parecido que acontece aqui no Brasil com o PT e o anti-PT, mas acho que aqui é um pouquinho. Obviamente, eu estou falando bem de cima, bem na parte superficial, é muito mais complexo do que isso, mas ontem se confirmou que o grande voto antiperonista agora é o voto que o Milei está carregando, pelo fato de ser presidente da República, né, e está em ascensão aí, o fato de ter uma rede de apoiadores muito ativa digitalmente, eles tentam fazer alguma coisa na rua, mas são ainda mais vítimas de chacota do que de qualquer coisa, não dá para levar muito a sério a militância dele na rua, mas o fato é que ele atropelou Maurício Macri, que há quase 20 anos, né, vinha se construindo como grande voto antiperonista, e ele conseguiu consolidar isso em 2015, quando se elegeu presidente, uma diferença ínfima, mas se elegeu, e também graças a um escândalo de fake news, assim, monstruoso, qualquer dia a gente conta aqui, acho que eu contei outras vezes já, mas enfim, ele se elegeu presidente, e aí os outros blocos, que eram tradicionalmente mais identificados como o antiperonismo, naquele momento era a Elisa Carrió, a UCR, a velha UCR, que já foi social-democrata um dia, já foi de esquerda um dia, e hoje está brigando para sobreviver, mas agarrado ao macrismo e agora migrando para o mileísmo também. Mas, enfim, o Macri foi atropelado ontem. Por que eu digo isso? Porque na cidade de Buenos Aires, e aí se tu quiser mostrar o mapa, aquele mapa que vai mostrando a evolução Vamos das sim, vamos aqui. eleições na cidade, ele realmente era um bastião macrista muito forte. O Macri ganhou a eleição para... Eles chamam chefe de governo, Uhum. seria mais ou menos equivalente à prefeitura, só que a cidade de Buenos Aires também Essa, tem um né? status eleitoral, exatamente. A cidade tem status eleitoral de como se fosse uma província, né? Então, dá para dizer que é prefeito, mas é meio como governador. Então, o Macri ganhou em 2007, em 2011 se reelegeu, depois saiu, abandonou para poder construir sua candidatura presidencial, e aí o primeiro mapa é 2015, a eleição presidencial de 2015, que também nesse ano também teve a eleição legislativa, né, para escolher os chamados, eles chamam legisladores portenhos, mas é equivalente a deputado estadual, e tá aí, o Macri, o PRO, ganhou em todas as comunas, né? As comunas são, digamos, é como geograficamente eles dividiram a cidade em distritos eleitorais, são 15 comunas, o Macri ganhou em 100% em 2015 e 2017. E aí perdeu já em 2019, 2021 ali na zona sul de Buenos Aires, que é a zona mais obreira, mais operária, mais onde os sindicatos são muito atuantes, enfim, e onde as pessoas de fato têm uma renda menor. E aí em 2025 vocês veem aí simplesmente o amarelo, que é a cor do Macri, a cor do PRO, desapareceu completamente nessa eleição legislativa. Lembrando que o Macri ainda elegeu o primo dele, sempre confundo se é primo ou se é tio, o Jorge Macri é o atual prefeito, o chefe de governo da cidade de Buenos Aires. Mas levaram uma surra ontem, foram realmente atropelados, ficaram em terceiro lugar e vão ter que
lutar muito para não serem totalmente engolidos pela Liberdade Avança, que é o partido do Milei. Então, a primeira coisa foi essa: o grande derrotado da eleição foi o Maurício Macri. Não foi, né, foi massacrado, né? Corre risco de ele, que sempre disse, a grande bandeira dele era acabar com o kirchnerismo na Argentina. Ele pode ver aí, tipo o Jorge Bornhausen, que uma vez disse, vaticinou que a gente ia se livrar, ele dizendo, nós vamos nos livrar dessa raça por 30 anos, né, falando do PT. Uhum. O Macri, a vida toda, vem falando, vamos acabar com o kirchnerismo, pode ver o próprio acabar. Lá na Argentina estão comentando que ele está desgostoso com a política, que ele quer deixar de lado. Depois dessa derrota, não sei não. Vamos ver o que é que vai acontecer em outubro, que aí tem as eleições nacionais, né, para deputados federais, eles chamam de deputados nacionais, na maioria das províncias, em outubro. Inclusive, na cidade de Buenos Aires, vai voltar às urnas novamente para escolher os seus deputados, seus representantes no Congresso Nacional, deputados e senadores. O Congresso renova, acho que é 1/3 da Câmara e 1/3 do Senado, se eu não estou equivocado, por aí. A maior parte é renovada junto com a eleição presidencial, no caso daqui a 2 anos. Vamos ver o que é que vai acontecer em outubro. E aí o fato é que o Macri vinha querendo uma aliança formal com a Liberdade Avança do Milei para concorrerem juntos no país inteiro. O Milei disse não, disse não, disse não. Muita gente na Argentina achou que era uma estratégia ousada do Milei de disputar sem o Macri, sem o apoio do Macri, sem a máquina partidária que o Macri tem pelo país. Mas pelo menos na cidade de Buenos Aires a estratégia resultou muito favorável, resultou vitoriosa para o Milei. Vamos ver o que vai acontecer na província e nas outras, na província de Buenos Aires, quando a gente fala província de Buenos Aires, e nas outras províncias do país. Para finalizar, o peronismo, muita gente pode perguntar, por muito pouco o peronismo não foi o vencedor da eleição, não foi não obteve o maior número de votos. Eles concorreram com 3 listas separadas, né? Lembrando, a Argentina é um voto de sistema em lista, e mesmo se você for do mesmo partido, você pode ter listas diferentes. E aí o fato é que, somando as 3 listas do peronismo, o Santoro, o Kim, um argentino coreano que vinha se destacando como o tino peronista já há algum tempo e saiu candidato agora, conseguiu 2,5% dos votos, uma votação boa, mas que não o suficiente para eleger, né? Precisaria ter 3% dos votos para eleger alguém da sua lista, para entrar na Câmara, né? Na Assembleia lá. E o outro é o Abal Medina, que teve uma votação ridícula, 0,5% dos votos. O Santoro, Leandro Santoro, grande figura, um grande quadro, renovando o peronismo aí, um dos maiores oradores, para mim, acho que é o maior orador que a Argentina tem hoje no campo progressista. Procurem ele, quem entender espanhol bem, procure os vídeos do Leandro Santoro, um grande debatedor, um grande orador e um grande militante, com muita história, com muita trajetória, embora seja relativamente jovem. E ele teve 27,5%. Somando as 3 listas, eles praticamente empatariam com o Manuel Adoni, que foi o cara que venceu a eleição, né? A lista, né? O Manuel Adoni é o cabeça da lista que venceu a eleição, a lista do Javier Milei. Porém, para fechar mesmo, o peronismo vai ter a maioria das cadeiras na Assembleia da cidade de Buenos Aires, né? Eles chamam na legislatura. Porque eles, assim como a Nacional, eles renovaram uma parte agora, e 2 anos atrás que elegeram a maioria. E a nova configuração da Assembleia, lá, da Câmara, da legislatura, vai ter 20 deputados peronistas, e depois vai ser o bloco do Milei, que, se não me engano, vai ter 13. Então, eles não são maioria. Para ter maioria, são 60 cadeiras lá. Precisaria ter 31 para ser maioria e comandar, mas eles vão ter 20, são a principal força. E aí o Jorge Macri vai ter que se virar para poder pactar com os grupos de direita e centro-direita, a turma do Milei, para poder governar e aprovar os seus projetos, né?
Mas é isso, acho que é uma vitória inequívoca do Milei, e o peronismo teve a sua melhor votação na história na cidade de Buenos Aires, nessas eleições apenas para a legislatura, né? Apenas para os deputados provinciais, né? Os legisladores provinciais. Foi o melhor resultado do peronismo. Muito bem, 10h52, 10 da manhã, 52 minutos. E aí a gente continua na migração de continente, mas ainda assim num sufocamento do avanço do campo progressista. Lá em Portugal, não foi bom o domingo também para o nosso campo em terras lusitanas, Rogério. Sim, sem dúvida. Infelizmente foi um dia triste, e eu digo dia triste nem pelo resultado da vitória da Aliança Democrática, que é o bloco que junta a direita, a social-democracia em Portugal é uma social-democracia, o PSD, de direita, mas eu digo sobretudo pelo avanço da extrema-direita, que é um bando de corruptos, picaretas, péfilos, não vou falar a palavra aqui para não dar problema para a transmissão, mas tem vários caras do Chega, inclusive parlamentares, flagrados, processados e presos por crimes de abuso contra crianças, enfim, corruptos que roubam mal. Teve um dos caras do Chega que foi afastado, mas que isso foi agora esse ano, foi flagrado roubando mala em aeroporto. Deputado do Chega. Esse é o nível. Fora o próprio André Ventura, que é o rosto visível, idolatrado pelos bolsonaristas no Brasil e pela extrema-direita no mundo, é o cara que já foi condenado 2 vezes por racismo. 2 vezes. Esse é daquele grande... Se entra na categoria dos oportunistas. Estou procurando o livro aqui que fala das categorias da extrema-direita. Ele é daqueles oportunistas. Era um cara que era comentarista de futebol e viu com o aumento do racismo em relação aos imigrantes crescente uma oportunidade para entrar na política, ganhar dinheiro e poder. E foi o que ele fez e está sendo muito bem sucedido. Em 6 anos, eles de fato passaram para 1 ou 2 cadeiras, vão ter agora 58 cadeiras no parlamento português. É muito triste porque mais um país da Europa sucumbindo a esse discurso que já é muito conhecido. A Europa viveu isso até muito pouco tempo. A gente está falando de 80 anos a vitória sobre o nazismo. A gente está falando de a ditadura Salazar caiu em 74 ou 75, agora 74, né? 75 foi Franco. E os caras estão repetindo a história, deixando figuras nefastas capazes de tudo para poder enganar as pessoas e assumir postos de poder para ganhar dinheiro e perpetuar o seu poder por aí, né? Então é muito triste a gente ver a Europa, que na verdade é triste, mas não é surpreendente, né? A Europa, o que ela fez, o colonialismo, enfim, a exportação do modelo de escravidão como um negócio sistemático, enfim, não é surpreendente, mas é uma pena. E vamos ver, o Partido Socialista, que até pouco tempo atrás governava Portugal, governou mais de uma década em várias alianças aí, vai ter que agora repensar a sua vida. Tem um cara que eu acho bem interessante para quem se interessa por política internacional e acompanhar Portugal, que é o Bruno Gonçalves. É um jovem deputado do Partido Socialista, ele é eurodeputado, na verdade, ele é membro do Parlamento Europeu, ele foi dirigente da Juventude Socialista de Portugal, dirigente da Juventude da Internacional Socialista, é uma grande figura, acho que tem 30 e poucos anos, não sei nem se tem 30 anos, e ele fez uma declaração ontem, o vídeo está nas redes dele, só procurar Bruno Gonçalves, deputado, e ele faz uma autocrítica, faz uma análise bastante ponderada sobre os resultados. Acho que é o caminho que os socialistas portugueses vão ter que buscar, botar as barbas de molho, debater muito internamente, ir para ouvir a sociedade, enfim, vamos ver como é que vai ser.